Você fala muito em probiótico, mas você sabe o que é microbiota? Para que serve realmente o probiótico? Como é que ele atua? Você sabe? Eu não sei, então eu vou perguntar para quem sabe, né? Doutor Marcelo Pedreira, na Janela da Paulista. Muito bem-vindo mais uma vez. Sempre um prazer. Então, doutor, começa a explicar toda essa história aí para nós. Bom, vamos lá. Né? Em primeiro lugar, Isabel, às vezes as pessoas pensam, né, que bactéria só faz mal. Na verdade, não. Elas podem fazer bem, dependendo da bactéria, claro. E aí eu começo dizendo o seguinte: você sabia, Isabel, que a gente tem no nosso corpo, entre bactérias, vírus e fungos, vivendo aqui conosco, cerca de 100 trilhões desses pequenos organismos? A maioria bactérias, tá? Mas você já pensou 100 trilhões de bactérias vivendo no nosso corpo? E aí, para dizer que esse número é muito grande, eu digo para você que ele é, na pior das hipóteses, ela é igual ou maior, bem maior que o número de células que a gente tem. É mesmo, né? Então a gente tem... 100 bilhões? Pois é, né? Então, o pessoal tem discutido esses números, mas independentemente do número em si, é um negócio absurdo, né? Que se você pensar que você tem o mesmo número de células, ou até como se pensava no começo do século, você tinha 10 vezes mais bactérias do que células. Então aquela brincadeira, né? Será que nós somos humanos ou nós somos bactérias, né? Nós somos um aglomerado de bactérias. Mas tudo isso faz a gente pensar o seguinte, né? Se essas bactérias elas estão aí, alguma função elas devem ter. Porque caso contrário... nada de graça na natureza, se né? fossem só bactérias do mal ou elas não fizessem nada, a gente não sobreviveria. E na verdade elas têm uma função muito importante. Então você imagina, essa quantidade toda de bactérias, elas precisam fazer uma troca com o ser humano. Elas vão pegar, por que elas vivem conosco? Porque, por exemplo, a maioria das bactérias está no intestino. Então, está na boca e no finalzinho do intestino. Então, quer dizer, elas precisam viver, para viver elas precisam de alguma coisa. E elas tiram os nutrientes para viver de nós. Então, nós demos os nutrientes, estão lá. Se você pegar o intestino, ele está forrado ali de bactérias. E elas se alimentam do que tem lá no intestino. Agora, em troca, elas precisam dar alguma coisa para nós. E elas dão. O que elas dão? Desde, mesmo antes do nascimento, ou desde a época de bebezinho, elas vão começando a entrar no nosso corpo. Elas entram como? Em primeiro lugar, pela alimentação. Leite materno, uma excelente fonte de bactérias boas. Então, aquilo que você ouve falar de lactobacilos, bifidobactérias, de fibras no leite materno, que são alimento para essas bactérias boas, elas vão formar. Criança que nasce de parto normal, só o fato de ela passar pelo canal vaginal da mãe, ela já é embebida, ela aspira aquela quantidade daquela secreção vaginal rica também em bactérias do bem. E aí já vai começando a formar a flora adequada da criança, a microbiota da criança. Então, ao longo da vida, ela vai pegando essas bactérias boas do ambiente, e eu vou dizer para você, elas têm uma série de funções, mas uma muito importante é que elas são diretamente responsáveis pelo início da formação do sistema de defesa das crianças. Então a imunidade da criança está muito ligada a uma boa colonização de bactérias que essa criança tem desde o nascimento. Então a gente sabe que crianças que não são expostas a essas bactérias do bem, elas têm uma chance de terem uma imunidade não tão forte quanto as crianças são expostas a essas bactérias. Olha que interessante. Muito legal, né? Muito incrível. Então, por exemplo, se você, quando você opta pela cesariana, você está privando seu filho de algumas dessas bactérias. Exatamente. Então eu costumo dizer o seguinte no consultório. Às vezes as mães vão no consultório antes de terem o bebê, para me conhecer, para conversar, tirar dúvidas, e eu falo: você está optando por parto normal? Ela fala: estou. Eu falei: excelente, você já começou com várias estrelinhas. Porque o parto normal, por isso que o nome diz normal, né? Quer dizer, o parto que é esperado. Ele já vai oferecer para a criança uma quantidade enorme de bactérias do bem que ela não teria para o parto cesárea. Porque a cesariana, o parto cesárea, veja o que acontece. Ela nasce pelo abdômen, né, pela barriga,
totalmente estéril, você tem os campos estéreis. Então, quando ela nasce, ela não tem contato nem com a pele da mãe. O primeiro contato vai ser quando ela for mamar, ela vai ter contato com o leite materno e com as bactérias do peito da mãe. Né? Então, veja, ela já perde uma chance. Agora eu digo, claro, se a cesariana é por uma situação de emergência ou de não conseguir o parto normal, não tem problema. A gente consegue, né, depois pensar em melhorar um pouquinho essa imunidade, em driblar esses problemas. Mas se você puder ter parto normal, também por esse motivo, Isabel, eu aconselho que você tenha parto normal. É mais uma das vantagens do parto normal. Que beleza, né? Que nem do aleitamento, né? Não precisamos nem falar, né? É. Porque o que acontece, as fórmulas infantis, apesar de ser, hoje, existem fórmulas muito boas para substituir o leite materno quando a mãe não consegue amamentar, né? Porque por mais que eles sejam boas, que elas tentem imitar o leite materno, uma coisa elas não têm. Elas não vão ter essa composição de bactérias do bem que existe no leite materno. E a mãe também passa a imunidade das doenças que ela teve através do leite materno, não é verdade? Com toda certeza, a mãe passa muitos anticorpos, por isso que a gente vacina também as mulheres grávidas, porque ela passa os anticorpos pelo sangue, via placenta, depois pelo leite materno para o bebê. Então, por isso que esse momento é extremamente importante, tá? Da mãe se cuidar bem durante a gestação, para que ela possa já passar os anticorpos para o bebê, e durante o aleitamento, que além de nutrir o bebê, ela está passando com certeza todas as defesas que ela tem para o seu bebê. Que Bacana bom, né? isso, né? Muito Por bacana. isso que eu sou fã realmente de entender, né, o que é essa microbiota intestinal, ou flora intestinal, tá? Não está errado falar flora intestinal. É que os especialistas vão falar mais em microbiota. Mas quando você ouvir falar em flora intestinal ou microbiota intestinal, vocês sabem que é esse conjunto de principalmente bactérias, apesar de terem também vírus e fungos, que existem no nosso intestino. Tem bactérias do mal? Tem. Estão lá. Mas as bactérias do bem, elas não deixam as bactérias do mal crescer. Por isso que é importante que a gente tenha essa colonização adequada. Uma colonização errada faz com que as bactérias que causam doenças comecem a crescer livremente. E aí você tem as doenças que a gente... E onde é que entra o tal do probiótico? Probiótico, você, na verdade, é uma reposição da microbiota boa, da sua flora intestinal. Então veja, por exemplo, você tem uma... Quando bebê a gente está formando a microbiota, mas por algum motivo você não consegue formar uma boa microbiota. Você não consegue amamentar a criança, ou nasceu de parto cesárea. Você pode já aventar desde esse momento, você fazer uma reposição, tá? Uma ajuda para a criança. Você está dando um probiótico. O que é um probiótico? É uma daquelas bactérias ou fungos do bem que já existem no intestino e que eu posso repor na criança. Tá? Ou que é mais comum a gente ver, né? Na verdade, para você fazer uma reposição nos quadros de diarreia aguda, por exemplo, que é onde você tem o estudo sobre o probiótico, e até para prevenir que o uso rotineiro de antibióticos possa prejudicar a sua flora intestinal. Então, quer dizer, se eu estou dando antibiótico, e antibiótico a gente sabe que destrói a flora boa também, faz muito sentido eu repor com um probiótico. Quer dizer, eu estou destruindo de um lado, repondo do outro. Então, o probiótico é naquele caso que você tem um desequilíbrio. Você tem uma flora intestinal boa, deficiente, e aí você precisa repor. Por isso também que eu sou fã do probiótico, mas quando bem indicado, e também um probiótico bem indicado. Não é qualquer probiótico que vai fazer o mesmo efeito. E também não é para ficar tomando por conta própria, porque acha que faz bem. Eu nunca gosto, sabe, Isabel? Porque a gente pode até voltar a falar sobre isso. Cada probiótico tem uma função definida. Não é todo probiótico que faz bem em todos os aspectos. Tem alguns probióticos que têm uma função mais específica do que outros, né? Então, eu acho que quando bem indicado, né, um probiótico, e para aquilo realmente que eu quero que ele faça, eu acho extremamente válido. Por isso que eu sempre sou fã de conversa com o pediatra, conversa com o seu médico, conversa com o seu ginecologista sobre isso. Ele vai ter a sua opinião, mas em geral ele vai te dar excelentes informações, tenho certeza. Legal, doutor, muito obrigada. Prazer. Até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember.
When I grow too old to dream,